Batista, aplaudindo ao Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Está calor, né? Quero louvar a Deus, externar a minha gratidão a Ele. Todo o culto de ceia eu me emociono, eu fico calado, eu fico isolado, porque eu sei que eu não mereço. Mas o Senhor tem me proporcionado e me dado chance para todos os meses participar do seu sangue e do seu corpo. Amém? Deus, Ele é fiel. Eu quero rapidamente pedir a gentileza que você abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 16, verso de número 1. Deixa eu dizer glória a Deus. Samuel, capítulo 16, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando chorarás por Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, te enviarei a Jessé de Belém, porque dentre dos seus filhos eu me provi de um rei. Disse Samuel: como eu irei a Saul? Souber-me, matará. E o Senhor respondeu: toma contigo uma bezerra desmamada e desvie e oferece um sacrifício ao Senhor. E chama Jessé para o sacrifício, e eu te ensinarei o que há de fazer, e ungirá a quem eu te diga. Fez, pois, Samuel como disse o Senhor. E depois que ele chegou a Belém, os anciões da cidade saíram para recebê-lo com medo e disseram: tua vinda é pacífica, ou é em paz, ou é de paz? E ele respondeu: sim, venho para oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele se santificou a Jessé e seus filhos e convidou para o sacrifício. E aconteceu que quando eles vieram, eles viu Eliabe e disse: certamente diante do Senhor aí está o seu ungido. O Senhor respondeu a Samuel: não olhe para o seu aspecto, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel, a qual disse: nem é este escolheu ao Senhor. Fez Jessé passar Samá, e ele disse: tampouco este escolheu ao Senhor. Diz: Jessé fez passar seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Então disse Samuel a Jessé: estes são todos os seus filhos? E ele respondeu: ainda falta o menor.
que apacenta ovelhas. E disse Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos sentamos à mesa enquanto ele não estiver aqui. E viu, pois, por ele e fez entrar, e era ruivo, belo, de olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse: levanta-te, porque é este. Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Samuel se levantou e voltou para Ramá. Senta dando glória a Deus. Eu vou tentar explicar esse texto o máximo que eu possa explicar aos irmãos nessa noite. Eu estive nessa tarde fazendo uma análise dessa mensagem, por tantos pregadores que pregam aqui, e eu fiz uma análise dessa história. E essa história é uma mensagem que ela é significante, meus irmãos, para os dias de hoje, para o evangelho de hoje no século 21. O que eu acho incrível, que o nosso Deus é um Deus soberano. O nosso Deus, ele é um Deus que sabe de todas as coisas. Foi dito aqui na oferta: enganar Deus possivelmente não conseguimos enganar. Enganar as pessoas é a coisa mais fácil, mas enganar a Deus, está aqui o texto, prova isso que foi lido. Enganar Deus possivelmente a gente não consegue. E o que eu acho interessante é que esse homem chamado Samuel, ele era um homem profeta de Deus. E naquela época, o povoado, o povo, a cidade ao redor, eles tinham medo de profeta. Porque profeta, ele levava a mensagem de Deus para o povo. Então, se eles estivessem bem com Deus, eles recebiam o profeta bem. Mas se eles estivessem mal com Deus, eles fugiam. Eles tinham medo de uma pessoa quando era profeta. E Samuel era um homem profeta de Deus. Era um homem muito fiel, um homem muito temente ao Senhor. E eu estava hoje deitado ali, pensativo, conversei muito pouco hoje com a minha esposa. Toda Santa Ceia eu sou assim, irmão. Não sei se vocês já observaram, eu sou calado. Falo pouco, porque eu sinto o peso do que é uma Santa Ceia do Senhor. Desde quando Deus me escolheu para me servir a Ele, eu acatei uma responsabilidade de Deus para a minha vida. Eu sei o significado disso aqui. Isso aqui não é um simples pão. Isso aqui não é um simples uva, que nem verdadeira é. Isso aqui não é simples um cálice, não. Isso aqui é um compromisso verdadeiro para todos aqueles que servem a Deus. Eu sei que poucos não valorizam isso. A gente valoriza todas as outras coisas. Eu sempre digo, eu sinto muito falta, irmão, daqueles tempos. Aí alguém fala: mas você devia ser hoje. Mas o que eu era antes, eu sou hoje. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Porque antigamente, irmão, quando falava é culto de ceia, irmãos, não tinha nada que impedia a gente vir para a igreja do Senhor. Não havia família, não havia dor, não havia choro, não havia ranger de dente que impedia a gente de vir para a casa do Senhor para adorar a Ele. E eu fico maravilhado com esse texto. Eu vou provar algumas verdades para vocês. Não vou ser cansativo de forma nenhuma, mas eu vou provar algumas verdades aqui desse texto de 1 Samuel, capítulo de número 16, que o primeiro versículo é bem claro. Diz assim, ó: disse o Senhor a Samuel: até quando chorarás por Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Escute isso aqui que é interessante. A Bíblia diz que quando Deus determina o profeta Samuel, fala com ele: por que você chora? Por que você tem dó de Saul? Sendo eu, Samuel, teu Deus, que já rejeitei ele. Por que você tem tanta dó dele? Ele não pode mais reinar em Israel. E você conhece a história de Saul. O que Saul fez depois que ele se apoderou de um poder diante de Deus. Ele fazia muitas coisas erradas, mas também ele continuava sendo rei de Israel. E a Bíblia vai dizer assim, que Deus fala: olha, não tenha dó dele, porque eu não quero mais que Saul reine como rei de Israel. Isso aqui é uma palavra de Deus para nossas vidas nessa noite.
Porque aqui eu aprendi uma verdade que quando ele diz assim, por que tem dó? Então, por que tem dó? Porque Samuel estava com dó de Saul. Aí diz assim, ó, enche um chifre de azeite e vem, e te enviarei a Jessé de Belém para, dentre dos seus filhos, me provir um rei. Então aqui, o profeta Samuel, ele optou a ouvir a voz de Deus, mesmo ele tendo medo de Saul, como um grande rei de Israel, ele optou a ouvir a voz de Deus. É aqui que eu quero trazer a igreja brasileira dentro desse texto. Quantas vezes Deus tem falado conosco para que nós possamos ouvir a voz de Deus e nem sequer a gente dá ouvido para aquilo que Deus está falando conosco. E a Bíblia diz que ele ouve a voz de Deus e vai para Belém, a casa de Jessé Belamita. Escute isso aqui que é muito forte. E ele sai em direção à casa de Jessé. Aí no meio do caminho, eu acredito que ele vai falando com Deus, porque profeta fala com Deus. Muitas vezes parece loucura a gente andar na rua ou dentro do carro, falando em línguas estranhas. Alguém pensa que nós estamos falando sozinhos, mas quem é profeta de Deus, quem é temente a Deus, ele fala sozinho no meio da rua. Ele fala no trabalho, fala dentro de casa, ele fala todo o tempo com Deus. E assim, quando ele vai para Belém, ele vai falando com Deus. Eu acredito que ele vai assim, não está no texto, mas é uma analogia minha. Não está na Bíblia, mas eu creio, Deus, como que eu vou na casa de alguém, vou ungir alguém, se já tem alguém ungido, já tem um rei em Israel, como que eu vou chegar e fazer algo assim? Mas ele optou ouvir a voz, ele optou ouvir a voz. Deixa eu dar um recado para você, é melhor você ouvir a voz de Deus do que ouvir a voz do homem. Vamos lá que eu não quero ser cansativo. Aí disse Samuel, como irei? Acho que Deus falou, vai andando. Eu acredito que Deus falou, vai andando. Ele falou, como irei? Vai andando. Mas faça o que eu estou te pedindo, Samuel. Aí a Bíblia diz que ele vai. Aí diz assim, se Saul souber, é provável, irmão, que Saul ia tirar a vida dele. Provavelmente que Saul não ia aceitar aquilo que Samuel ia dizer para ele. Porque até então, quem levou a mensagem para Saul ser rei de Israel foi o próprio Samuel. E agora Samuel vai lá e vai dizer para ele, olha, Deus não quer que você reina mais como rei em Israel. Imagina aí agora. Saul provavelmente ia pegar uma lança, que ele andava com uma lança enorme, ele ia mirar no coração de Samuel e ia tirar a vida do profeta. Por isso que ele temia, porque Saul se tornou um rei muito ruim, um rei muito mau, um rei muito sanguinário. Por isso que o profeta Samuel falou, e como eu irei, Deus? Aí olha bem o texto, aí diz assim, Samuel disse, ele vai me matar, ele vai tirar minha vida, Senhor. Respondeu, toma contigo uma bezerra desmamada e vem e oferece sacrifício ao Senhor. Chama Jessé para o sacrifício e eu, teu Deus, te ensinarei o que há de fazer e ungirá aquele que eu te mandar. Chama Jessé, chama seus filhos e vai ao sacrifício, fazer um sacrifício ao Senhor. Quando ele chega na casa de Jessé, faltava alguém lá na casa. E quando ele faz o sacrifício, esse alguém não estava, porque esse alguém estava cuidando de ovelha, estava trabalhando. E a Bíblia diz que ele entra dentro da casa de Jessé. Olha aqui que coisa interessante. Aí Deus falou, aí eu vou dizer para você quem é para você ungir. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo que você se engane, mas quando Deus ele manda, é melhor você obedecer a Deus do que você sacrificar. Porque ele é que obedeceu a Deus. Samuel primeiramente obedeceu ao Senhor. Aí diz assim o texto,
Fez, pois, Samuel como o Senhor disse. Depois que ele chegou a Belém, os anciões da cidade saíram para recebê-lo com medo e disseram: a tua vida, Samuel, é de paz? Por quê? Porque eles temiam o profeta. Porque eu não sei o que ocorria naquela época, porque quando o profeta chega, que é o homem de Deus, eles ficam com... Vou fazer aqui uma comparação mais ou menos. Mas certa vez eu fui na casa de uma irmã. Fui de surpresa, confesso que eu fui de surpresa. E estava andando, tendo uma coisa assim que eu sei que não era de Deus. E quando eu entrei, que bati na porta, quando ela abriu a porta, que ela me viu. Ela disse: pastor, eu esperava todo mundo aqui, menos o Senhor. Então ela temeu. Por quê? Porque ela estava fazendo algo que não agradava aos olhos do Senhor. Então ela sentiu que ali chegou um profeta, ali chegou um homem de Deus. Por isso, a reação dos anciões: profeta, a tua vida aqui é de quê? De paz? Porque eles temiam quando o profeta do Senhor se aproximava deles. E Samuel respondeu: sim, venho para oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou a Jessé, seus filhos, e convidou para o sacrifício. Aí o versículo 6 diz assim, que eu quero chegar no chave. Aconteceu que quando eles vieram, ele viu Eliabe. Aqui que eu acho interessante. Quando o profeta Samuel, ele viu Eliabe chegando, entrando dentro da casa do seu pai, diz que os olhos dele se alegrou, ou seja, seus olhos ficaram cheios de lágrimas. Ficou contente, que ele falou: certamente é esse aí que é o ungido de Deus, ou seja, é esse aí que eu vou derramar o azeite sobre a cabeça dele. Escute bem, eu sempre tenho um ditado aqui que eu digo: nem tudo que brilha, porque os olhos de Samuel se contentou, se alegrou quando viu Eliabe forte. Talvez fazia uma academia ali no Progênis, como muitos irmãos aqui fazem, outros na academia, para ficar forte no verão. Então Samuel, quando olha, ele se alegra e disse: certamente é esse aí que eu vou derramar o azeite sobre a cabeça dele, e ele vai ser o rei de Israel. Vamos descobrir se é ele mesmo, se é o bonitão da Maria Antonieta. Vamos descobrir. Aí diz assim: o Senhor respondeu a Samuel: não olhe para o seu aspecto ou pela sua beleza, nem para a sua altura, porque eu já rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha o quê? Se preocupa com a aparência, meu irmão. Eita, Jesus! Glória a Deus! Se preocupa com beleza, que tudo isso aí, a única coisa da beleza que nós vai levar vai ser pá de areia sobre o nosso corpo, ou talvez uma gaveta. Então Deus não olha para a aparência de ninguém. Deus, ele olha para o nosso coração. Talvez eu e você, nós estamos de pé até hoje, porque Deus tem olhado para o nosso coração. Então, se o nosso coração for bom, nós vamos continuar reinando. E a Bíblia diz: ei, Samuel, o profeta, não se engane, não se iluda. E quantas vezes nós temos se iludidos? Decorrer da nossa vida, nós temos se iludido, irmão, todos os dias, com aparência. Eu comparo isso aqui com esse versículo. É como uma menina que quer namorar alguém, não é isso? Ela se encanta com a beleza. Se encanta com seus olhos, os olhos dos jovens bonitos, cabelos arrepiados. Ela se ilude com isso. Quando elas verem alguém, elas falam: certamente aí está
Não é assim? É, irmão. Ninguém quer aquele que só tem um para abrir garrafa e o outro para doer. Não quer. A moda agora é colocar dentes de porcelanato, que você nem conversa com a pessoa, já está dando aquele sorriso. Não é isso? Mas Deus não olha para isso. Deus olha é para o meu e o seu coração. Aí a Bíblia vai dizer assim, olha, observe, eu vou chegar no texto que eu quero. Aí diz assim: então Jessé chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem é este o escolhido. A Samuel aqui já aprende. Ele disse também: não é este o escolhido do Senhor. Aí fez Jessé passar Samar, e ele disse: tampouco este é escolhido do Senhor. Aí Jessé fez passar os 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel disse a Jessé: ao Senhor nenhum deste escolheu. Então, mais ou menos, o profeta Samuel está aqui e o seu filho passa diante dele, e ele faz o raio-x dos filhos de Jessé e fala: nenhum desse o Senhor escolheu. Aí o profeta faz uma pergunta para Deus, que é a pergunta que nós temos que fazer para o Senhor nessa noite. Esse é um culto de último culto de ceia do ano. É onde nós temos que fazer uma reflexão da nossa vida, para que o ano que vem, dia 1º de janeiro, a gente já entra cheio da graça de Deus, que nada possa impedir aquilo que Deus já determinou para a minha vida e para a sua vida. Aí a Bíblia diz que o profeta faz uma pergunta: acabou seus filhos? E o que eu acho interessante é que quando Davi está lá trabalhando, sujo, com cheiro de ovelha, suado, trabalhando, o profeta estava se encantando com beleza. Aí ele vê que todos aqueles não é chamado do Senhor. Aí ele pergunta assim para Jessé: Jessé, então Jessé, esses são todos os seus filhos? E ele respondeu: ainda tem um, só falta um, o menor. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Que Deus, ele sempre trabalha com o menor. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente se acha grande demais, Deus está escolhendo o menor. E o que eu acho interessante, irmãos, pastores, líderes, que quando Davi ele foi ungido, ele não saiu abrindo congregação por aí. Eita, meu Deus. Ele não saiu abrindo ministério por aí. É a Bíblia. Me ajude a pregar, por gentileza. Se você me provar na Bíblia que quando Davi foi ungido, ele já correu e foi abrir congregação, eu desconheço isso na Bíblia. E o problema do nosso evangelho hoje é isso. É eu conhecer 2 versículos da Bíblia, não ter experiência com Deus, sair da onde eu estou, da onde Deus colocou, e fazer o que Deus não mandou. Meu Deus. Aleluia. Aonde é que está Davi? Está trabalhando. Irmão, aprenda uma coisa: Deus não escolhe ninguém desocupado para fazer a obra dele. Ele sempre escolhe alguém que está trabalhando no campo. É a Bíblia, irmão, é a Bíblia. É a Bíblia, isso aqui é Bíblia. E a Bíblia diz que falou assim: olha, então chama esse cabo aí. E esse cabo é baixo. Lamara, Séria, Candará. Chama ele então. Chama o menor, que apacenta o quê? Ovelha. Tem gente que foi chamado para apacentar porcos e quer apacentar ovelhas. Por que apacentar porco? Porque ainda não sabe qual é o seu chamado. Quem tem chamado, irmão, tem raiz. Quem tem chamado não sai da posição que Deus colocou.
isso ou não? Quem tem chamado fica na posição. Só sai quando Deus fala. Sai, igual fez com Saul. Saul, agora você não reina mais. E a Bíblia diz que o profeta Samuel é inteligente. Olha só que maravilha. Manda chamá-lo. Porque ninguém senta na mesa. Quem está falando? O profeta Samuel. Determinado por quem? Por Deus. Ninguém senta na mesa enquanto ele não. Eu quero instruir você hoje, né? Quando de ré, não. Eu quero instruir você para quando chegar em janeiro, 1º de janeiro, você saber o que você vai fazer em 2023. Para que você não chegue em 2023 com a mente confusa. Deus mandando você cuidar de ovelha e você querendo cuidar de porcos. E a Bíblia diz, falou, ninguém senta. Pode sentar, fica todo mundo do lado, mas ninguém senta enquanto ele não chegar. Aí chega ele, sujo, fedido. Por quê? Porque estava trabalhando. E quem está trabalhando geralmente soa. Não fica com aspecto de cheiro bom. Só quem trabalha no seu próprio comércio, né? Toda hora vai lá, bota o perfume, toma um banho. Mas quem trabalha no ralado, é óbvio que cheira aquele cheiro de suor, cheiro de homem. O cara olhou para o irmão e falou para mim assim: ô pastor, você está com cheiro de homem? Eu falei: é cheiro de homem. Mas não é teu cheiro que está em mim, não, é cheiro de suor dele. E outra hora perguntou para mim: eu gostei da camisa bonita, combinou com você, que você é um cara bonito. Aí outro chegou para mim e disse assim para mim: pastor, por que o céu é azul, pastor? Porque Deus é macho. Ninguém senta na mesa, é ordem de Deus. Ninguém senta na mesa. Gente, presta atenção aqui, ó. Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Glória a Deus. Aleluia. Então manda chamar ele. Aí foram chamar Davi. Davi estava trabalhando com um cajado, cuidando das ovelhas, levando as ovelhas da boca dos ursos, da boca dos leões. Estava trabalhando. Enquanto estava tendo uma reunião dentro da sua casa e ele não sabia, para saber quem era que ia ser ungido. Aí a Bíblia Sagrada diz assim, ó, que ninguém senta aqui na mesa. Enviou, pois, por ele e o fez entrar, e ele era ruivo. Tem pregador que diz que Davi era feio, a Bíblia diz que Davi era bonito. Ruivo, não era muito grande, não era igual a Davi, mas era ruivo, os olhos bonitos, era Davi, só que era pequeno, não servia para a guerra. Davi não servia para a guerra, ele era pequenininho, mas era bonito também, era ruivo, era mais ou menos assim, igual o Ciro, bonito. Eu sempre me encanto quando eu faço essa barba dele ruiva. Era mais ou menos igual o missionário Ciro, era ruivo, não era tão grande, mas ele estava trabalhando. Ele estava cuidando de ovelha. Ele estava livrando as ovelhas da boca dos ursos, da boca dos leões. Ele estava cuidando das ovelhas. E a Bíblia diz que foram atrás de Davi. Aí enviou o pai, faz assim, entra ele, ruivo de olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse: levanta, Samuel. Se ele falou levanta, é porque Samuel estava sentado. Aí a Bíblia diz que Deus fala: levanta, Samuel, que aí está vindo ele. Glória a Deus, aleluia. Samuel, é esse aí que eu vou, que você vai ungir como rei de Israel. Ô irmão,
Davi saberia que ele ia passar por tudo que ele passou depois de ser ungido. Davi sabia que ia tocar harpa para um endemoniado. Aí entra a história de Davi, irmão. Davi, ele esperou, ele obedeceu todas as etapas da sua vida como rei. Ele não precipitou quando ele foi ungido. A Bíblia diz que quando Davi entra, eu acredito que levanta todo mundo, fala. Os irmãos criticam, fala, mas como assim? Não era para ser eu? Não, se fosse para ser ele, tinha sido ele. Aí ele abre e fala, pô, mas eu sou forte, eu sou o cara da guerra. Mas na hora de enfrentar Golias, ele foi o primeiro a correr. E ele se questiona. Mas Deus, quando Ele determina alguma coisa, está determinado em ponto final. Por quê? Porque a palavra de Deus é como um prego batido e ponta virada. Deus, quando Ele determina, irmão, algo, Ele não se arrependeu de ter falado com o profeta isso. Falou, vai na casa de Jessé, o Belamita, você vai ungir alguém lá como rei. Ele vai, faz tudo o que Deus determina. Coisa boa é quando você faz algo que Deus determina. Por quê, pastor? Porque quando nós fazemos alguma coisa que Deus determina, o milagre acontece. E todas as vezes que a gente faz algo que Deus não manda, automaticamente quebramos as nossas caras e culpamos o próprio Deus. Aí a Bíblia vai dizer assim, para a gente já partir para o final do teu mistério aqui ainda. Aleluia, Jesus. Levanta. Irmão, esse negócio de, olha, eu particularmente, porque Jesus era assim, ele via o rosto, ele falava, levanta, lá para tua casa, pega a cama, coloca nas costas e vai. Cama nas costas é para lembrar de onde você veio. E muitas pessoas não lembram de onde que veio. Desse jeito, Jesus. Glória, aleluia. Por isso que Jesus fala para o homem lá em João capítulo 5, olha, coloca a cama, 38 anos, coloca a cama nas costas e anda. Ele andava com as costas na cama, agora ele anda com a cama nas costas. Jesus fala, vai e não peques, mas levanta. Porque se ele não levantasse, até hoje ele estava lá deitado. Então quando Jesus fala levanta, é que Jesus quer que nós levantamos. Jesus quer nos usar de pé, fazer algo sobrenatural na igreja, usando o povo dele, é de pé. Por isso que eu não acredito nesse negócio de estou deitado e estou orando. Um dia eu fui com esse negócio de deitar aqui para orar. Quando eu fui ver, irmão, estava roncando. Não acredito nesse negócio, irmão. Ah, vou orar deitado, irmão. Levanta! Deus fala para o profeta, levanta, ele estava sentado. Ele estava acomodado ali na casa de Jessé. Aí a Bíblia diz que ele pega o chifre. Vai precisar arrumar um boi por arrancar o chifre dele, que a gente vai dizer, os irmãos agora com chifre. Manda trazer então, o negócio agora vai ser com chifre. Se não ungir assim, a gente vai ungir assim. E a Bíblia diz que ele levanta. Deus fala, é este. Deus não se engana, irmão. Quando Deus fala, é esse, é esse. Aleluia. Deus usou uma profeta aqui para mim esses dias. Nem foi aqui, foi na minha casa. E ela disse assim, ó, está acontecendo isso. Eu olhei para ela e falei, é verdade, está acontecendo isso. Porque Deus ainda usa os escolhidos deles, irmão. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Ainda, no meio de todo esse caos no Evangelho, ainda existe homens de Deus e mulheres de Deus ainda. É possível? É, ainda existe. Glória a Deus. Meio de 1000 aí, acho que ainda dá para pegar uns 2 ou 3. Aí o profeta Samuel obedece a Deus. Aí Samuel tomou o chifre. Mas não é chifre que ele tomou, não. Ele pegou o chifre com a mão de azeite e ungiu no meio dos seus.
irmão, começa o ministério de Davi. Seus próprios irmãos começou a lhe perseguir. Porque eles não entendiam que o chamado era de Davi, não era deles. Talvez você não entenda tudo isso que você está passando hoje, essas perseguições, essas percas. Eu quero deixar uma coisa, eu quero falar algo para você. É porque você tem chamado de Deus. E às vezes você não entende, você quer parar, você quer desistir. Olha a trajetória de Davi. Perseguido pelos seus próprios irmãos, querendo tirar a sua vida, porque Deus tinha um chamado na vida dele. Queremos desistir. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não vai usar ninguém de lá de fora para se levantar contra a sua vida. Vai usar daqui de dentro. É os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Só irmão de carne, não. Os irmãos, esses que vão se levantar, porque o inimigo sabe o chamado que Deus tem na sua vida. E ele vai fazer de tudo para que você perca a sua fé. E a Bíblia diz assim: derramou o azeite sobre a cabeça dele, fugindo do meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou. Aqui já era. O Espírito do Senhor se apoderou a Davi. Aí eu pergunto alguma coisa para você agora. Aleluia. Davi, ele teve todas as chances do mundo para matar Saul. Mas Davi respeitava Saul, mesmo desordenado, ele respeitava Saul como rei de Israel. Porque quando ele é ungido, a primeira palavra que ele fala assim para Samuel: e agora, profeta? Aí Samuel fala para ele: espera o tempo de Deus. E quem é que quer esperar o tempo de Deus? O tempo de Deus dói, irmão. O tempo de Deus traz chaga sobre o corpo. O tempo de Deus faz a gente desistir, faz a gente perder a fé. Quando Deus coloca um crente no Salmo 40, irmão, aí que você vai começar a entender o que Deus quer para você. Foi Davi ficou ali, entendendo toda a sua trajetória. Mas quando o profeta Saul descobre que ele era ungido de Deus, porque ele era amigo, o filho de Saul era amiguíssimo de Davi. Jonas era amiguíssimo. Agora imagina o seu melhor amigo, pai do seu inimigo, pai do seu inimigo. É isso? É, pai de Jonas é inimigo de Davi. Mas Davi não era inimigo dele. Aí o que eu entendo é que até os soldados que caminhavam junto com Davi, eles falavam assim: Davi, vamos matar Saul. Nós temos tanta oportunidade para matar ele. Vamos matar. Ele falou: não, eu não toco no ungido de Deus. Meu Deus. Tem gente muitíssimo embaraçada na vida, porque tem tocado nos ungidos do Senhor. E há um perigo, eu quero abrir um lado. Há um perigo nisso. Porque a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. E os soldados que acompanhavam Davi na guerra, quando Davi tinha a oportunidade para tirar a vida do rei de Israel, Davi falava: não é a hora, para, não é agora. Ninguém vai tirar a vida do rei, não. E Davi, quanta chance ele teve para matar Saul, seu inimigo. Saul tinha o título de inimigo de Davi, mas Davi não era inimigo dele, porque Davi respeitava ele como rei de Israel. E a Bíblia vai dizer assim: olha, escuta isso aqui. E Davi permanecia com a sua harpa. Davi era inteligente, irmão. Davi era músico. Quando Davi tocava, o rei dormia. Os demônios saíam de Saul e ele dormia. Porque Davi tinha um dom. As letras daquela harpa, quando ele tocava, dava sono. Saul, ele sabia. Como rei, já
Davi tinha sido escolhido já. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que Davi, ele não saiu da posição que Deus colocou ele. Veja que o profeta fala para ele assim: olha, aguarda que Deus falará contigo. O profeta teve a função de ungir ele, mas não falou para ele: olha, Davi, você está ungido, você já pode abrir igreja por aí. Não, espera que Deus vai falar com você. Aleluia, glória a Deus. Isso é uma coisa que eu venho vendo nesses últimos dias do Evangelho. A desordenância nas coisas de Deus. É muita desordenância. Às vezes Deus fala assim: olha, você vai fazer isso, eu quero fazer outra coisa. Não, nós temos que se colocar na posição que Deus nos colocou. Porque eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui dentro, todos vocês têm um chamado de Deus. Cabe nós entender qual é o nosso chamado. A Bíblia diz que você é chamado para pastores, outros são chamados para profetas, outros para doutores, né? Não foi todo mundo chamado para doutor. Não foi todo mundo que Deus chamou para tomar conta de igreja. É cada um no seu devido lugar. Eu falei ontem para uma pessoa do meu trabalho, eu falei assim: o que está acontecendo hoje no Evangelho, irmão, é que a verdade virou mentira e a mentira virou verdade. E muitos preferem acompanhar a mentira do que a verdade. Corrija, por favor. É isso que acontece no Evangelho hoje, no século XXI. Eu quero acompanhar alguém mentiroso, ou seja, alguém que não prega o que vive, do que andar com você, Cristo, que eu sei que você é um menino ainda, mas é um homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. O Evangelho hoje está assim, meu irmão. Ah, eu vou trazer um profeta aqui do ré, do plá, do fá, do mé, do cá, tudo. Parece gente da brota da terra. Mas se eu falar, eu vou trazer aqui uma reta de Jeová. Quem está em cima da terra desce para baixo. É o Evangelho hoje, meu irmão. É o Evangelho de facilidade. Hoje não se prega mais que adultério é pecado. Eita, está descendo, alabaracanta. Não se pode mais pregar isso. Você tem que mudar nada, irmão. Eu quero ser como a Bíblia me ensina. Eu sei. E a Bíblia vai dizer assim, meu queridos, que ele não saiu da posição que Deus colocou ele. Glória a Deus. Esperou o tempo de Deus. Ah, pastor, mas eu estou no Salmo 40, Deus, ele vai tirar, calma. Eu vou pedir para ele nessa noite que antes que termine o ano, ele te tira do Salmo 40. E a Bíblia vai dizer que Davi ficou lá na sua posição. Todo mundo se levanta contra Davi. Aí às vezes alguém pergunta para mim: pastor, está escrito lá no Salmo 51, por que Davi procura Deus e fala: Senhor, tenha misericórdia da minha alma? Por quê? Deus conhecia o coração de Davi. Sabia que ele estava sendo sincero, porque como está escrito na palavra, Deus, ele olha não a aparência, mas ele olha o coração. Glória a Deus, aleluia. Então quando ele chega aqui, ele fala para Deus: Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Deus imediatamente olha para dentro do coração de Davi e sabia que Davi estava sendo sincero com ele. Pastor, mas quem era Davi? Mas ele se arrependeu. Pastor, mas Davi, mas ele se arrependeu. Pastor, mas Davi era sanguinário, mas ele se arrependeu. Pastor, mas Davi era homicida, mas ele se arrependeu. É, Jesus. Era como eu e você que está aqui. Quem era ele? Glória a Deus, aleluia. Faça uma análise agora. Quem era ele e você uns dias atrás? Mas não se arrependeu. Glória a E Deus. por isso ele está de braços abertos aqui diante dessa mesa de Santa Ceia para nos abraçar nessa noite. E precisamos, irmãos, entender isso profundamente. O chamado às vezes não é o que a gente pensa. Às vezes alguém chega aqui: ah, mas Deus me deu um dom de cantar.
para me cantar, eu tenho que aprender primeiro. Eu tenho que passar pelo vale. Eu sei que tem gente, irmão, que, pelo amor de Deus, tem gente que nunca cantou, mas quando canta, meu irmão, a glória do céu baixa. Eu mesmo conheço um pastor que a voz dele é de taquara rachada. Ele canta todos os etapas, mas quando ele começa a cantar, Deus desce na casa. Eu sei que não é, não, pastor, eu quero que não é isso, entenda. Entenda, mesmo que você não saiba, mas tenha essa força de vontade. Chegar aqui e falar, irmão, deixa eu cantar, eu quero cantar. Tenha essa força de vontade. Porque no momento desse, Deus pode usar você, encher você e encher sua boca de notas musicais. Glória a Deus, aleluia. Mas tem uma preparação. Tem gente que tem o dom de pegar um violão e começar a tocar de ouvido, é bom. Mas tem gente que precisa passar pelo processo. E processo dói. Processo dá vontade de desistir. Talvez nós nos encontramos assim nessa noite. Pastor, o senhor já teve vontade de desistir? Tenho. Já tive? Tenho. Mas eu não posso. Glória a Deus, aleluia. Acordei de manhã, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, Senhor, para mim chega. Deus olhou e falou, João, nananina não. Mas já tive? Já. Tenho. Mas eu não posso. Porque eu tenho algo para apresentar a Deus. Quando Ele vier matar a igreja, então eu não posso. Por isso que nós temos que entender isso, irmãos. O Evangelho não é só pular de um pé só. Não é só começar, já nem leu a Bíblia, já começar a falar línguas estranhas, não. O Evangelho nós precisamos entender o propósito que Deus tem na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Por isso que às vezes você vê alguém, não cai, não desiste, não falha, mesmo doendo, mas ele está rindo. Mesmo não tendo dente na boca, mas ele está rindo. Glória a Deus. Por quê? Porque ele é firme na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. É por isso. E se nós não entender esse evangelho que é pregado, a gente desiste. Porque é daqui que vem a nossa fortaleza. É daqui que vem o nosso socorro. Bem presente na hora da angústia. Está angustiado, ele está presente na sua angústia. Aleluia. Está batido, ele está presente na sua angústia. Alguém está te perseguindo, ele está vendo. Eita Jesus. Aleluia. Ele está vendo. Porque ele olha o coração, irmão. Ele olha o coração. E o coração só ele conhece. É isso? Ele conhece o coração, mas só ele anda no coração. Por isso que quando a gente fala, vamos fazer, não faz, porque nós somos falhos mesmo. Não é igual a Deus, não vamos ser nunca igual a Ele. Ele é soberano. Ele é real. Por isso eu quero dizer para você nessa noite com todo carinho. Não desista dos propósitos de Deus na sua Glória a vida. Deus, aleluia. Veja aí tudo que aconteceu. Faça uma análise aí do dia 1º, aí de toda a destruição que teve aí 2 anos. Faça uma análise. Eu e você, nós estamos aqui para contar a história. Só conta a história que viveu. Ou nós estamos aqui porque nós somos bonzinhos e bonitos? Não. A epidemia aí fez um arrastão. Levou até gente da sua própria família que está aqui, da minha não levou, graças a Deus. Mas tem família aqui que perdeu. E você está aqui. Por quê? Porque Deus permitiu que você hoje viesse aqui participar da última Santa Ceia do ano. Por isso que eu digo, irmão, toda honra, toda glória é para Deus. Homem não merece honra. Se você estiver honrando algum homem, esqueça. Você tem que honrar a Deus. Está entendendo a honra que eu estou dizendo, né? Não desrespeitar. Então toda a honra, toda a glória é para Deus. É Ele que é digno de toda adoração. Glória a Deus, aleluia. Pastor, quem vai fazer o milagre acontecer é Deus. Quem vai sarar a ferida
É Deus. Quem vai abrir a porta? Deus. Quem vai dar o que você necessita? Deus. Só dele que vem. Então Davi passou por tudo isso, mas ele não desistiu dos propósitos de Deus na vida dele. Dói. Por isso que às vezes ele manda a gente para o deserto, que é para a gente aprender, não é para matar. Que deserto não mata crente. Parece que muitas vezes todas as portas se fecham, não é isso? Você já foi em alguma porta que você fala, essa vai abrir para mim. Aí você bate, a porta não abre. É permissão de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se tiver alguma mão levantada, eu vou dizer o que Deus mandou dizer nessa noite. Já vai ficando em pé, por gentileza. Uma mão levantada. Aleluia. Sim, meu Deus. Obrigado porque o Senhor é fiel. Nós somos infiéis para o Senhor, mas o Senhor é fiel. Pai, eu quero dizer o que o Senhor está mandando dizer para a tua igreja nessa noite. Deus está mandando dizer para mim e para você nessa noite, igreja. Que igreja somos nós? Que Ele não esqueceu de nem uma promessa que Ele fez durante esse ano. E deixa eu abrir um lacre aqui nessa noite e dizer para você, irmão, irmã que está aqui nessa noite, antes que termine esse mês de dezembro, antes que termine esse mês de dezembro, o Senhor colocará sobre a sua mão, sobre a minha mão, tudo aquilo que Ele prometeu. E Ele manda dizer, lembra aí o que foi que Ele te prometeu. Lembra aí, igreja, lembra aí o que Ele te prometeu esse ano. Lembra, relembra agora na memória o que Ele te prometeu esse ano. Lembrou, então lá vai a profecia. Lembrou agora? Então é isso mesmo que você está pensando, que Ele falou ao teu favor, ainda antes que... Ah, meu Deus, aleluia, obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece o coração da igreja, o Senhor conhece o nosso pensamento, o Senhor sabe onde nós temos colocado as plantas do nosso pé, e Ele manda liberar para a igreja nessa noite, que o milagre vai acontecer, porque Ele é o dono do milagre. Aleluia! Seja Deus! Levanta as duas mãos para o céu. A promessa vai se cumprir, meu irmão. Esse sonho que você tem aí, sabe? O Senhor está mandando te dizer que vai realizar. Tu já vai entrar em janeiro com o projeto na mão. Mas você não vai convidar nenhum arquiteto. Ele é o seu arquiteto. E o milagre vai acontecer sobre a minha vida e a sua vida. Levanta as mãos para o céu, bem alto assim, bem alto, acima da cabeça. Não é como você aplaude político, não. As mãos em cima da cabeça. Agora eu quero que você aplaude o Senhor com alegria. O milagre já está descendo do céu sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Pode sentar glorificando a Deus. Glória a Deus. Amém. Receba essa promessa do Senhor nessa noite. Não desista dos propósitos de Deus na sua vida, porque Deus, Ele é fiel e a promessa vai se cumprir. Amém, gente?